uma dívida pública e a sua compensação foi entregue a núcleos de corrupção. Muitas fomos ainda adolescentes, nós não entendíamos nada. Então, por isso, são coisas mesmo que estávamos bem lá, vivíamos bem, brincávamos com amigos, colegas, divertíamos, mas nós éramos proibidos, nós não podíamos namorar com alemão. Podemos não irmos, porque aqui não estamos a fazer nada. Aqui é praticamente tudo zero para nós. Ninguém nos olha, ninguém nos ouve, até nos deram nome, aqui nos chamam de Germanes. Então, com o nosso regresso da Alemanha para aqui, foi um deslize total. Aquilo podemos pôr entre aspas morte. Foi um acidente mortal. Somos donos dessa terra, infelizmente estamos esquecidos, para bem dizer. Nós que estivemos na Alemanha, todos fomos pego e lançado para a caixa de lixo. Portanto, somos considerados como se fôssemos um lixo neste país. Da assinatura do acordo entre a República Democrática Alemã, a RDA, e a República Popular de Moçambique, e o acordo que visava o emprego temporário de trabalhadores moçambicanos na extinta RDA, a 24 de fevereiro de 1979, assinados por Erich Honecker, o secretário-geral do Partido da Unidade Socialista da Alemanha, o ZED, e as autoridades moçambicanas na época. Bom, alguns vivenciaram boas relações colegiais da empresa, relações amigáveis com famílias, mas outros vivenciaram discriminação, exclusão, incluindo declarações xenófobas e racistas, para além de ataques. Alguns puderam usufruir de cursos de formação para adultos, além do trabalho por turnos, em empresas, enquanto outros sofreram. Fizeram trabalhos manuais em vez da formação que esperavam. 4% dos 17 mil trabalhadores contratados receberam qualificação. O objetivo principal da RDA era suprir a sua carência em mão de obra e reduzir a dívida externa com Moçambique. Mas como se chega a este ponto? Como começam estas relações? Bom, há documentos oficiais aqui na Alemanha que revelam que quando as tropas da Renamo estavam para tomar Maputo, a capital de Moçambique, durante a Guerra Civil, Maputo estava em perigo de cair. Um representante em Moçambique, pela Alemanha, relatou ao seu país, no caso, o comandante do Ministério da Segurança do Estado, e imediatamente prepararam-se os acordos entre a RDA e Moçambique, que foram concluídos durante a visita do Estado de Erich Honecker a Moçambique, a 22 até 24 de fevereiro de 1979, incluindo um acordo de destacamento de trabalhadores moçambicanos da RDA. Honecker estava em digressão pelos países do terceiro mundo, incluindo Etiópia, Angola, Zâmbia, Líbia, e focava-se especificamente nas relações dos movimentos libertadores. As disposições mais importantes deste acordo, que continuam a causar agitação e injustiça até os dias de hoje, foram os artigos 6º e 14º. O artigo 6º admitia que os trabalhadores contratados podiam transferir até 25% dos seus salários líquidos para a República Popular de Moçambique. O artigo 14º afirmava que todos os pagamentos transferidos relacionados com o emprego de trabalhadores moçambicanos são feitos para liquidação técnica de entregas mútuas dos bens e serviços. Isto tornou possível, de forma secreta, reter fundos privados para fins estatais. Os trabalhadores contratados não foram informados deste regulamento. As parcelas liquidadas dos salários deles, deduzidas em cada mês, não foram transferidas para Moçambique pela RDA, ou não foram transferidas na totalidade, mas eram utilizadas para compensar
os benefícios da RDA e retidas pela RDA. Entre 1986 e 88 foi retida uma contribuição obrigatória de 60% dos salários líquidos acima da franquia de 350 marcos da RDA. Moçambique já estava fragilizado pela guerra civil, ficou sobrecarregado com os pagamentos indevidos e decisões unilaterais do governo da República Democrática da Alemanha. Numa submissão ao Comitê Central SED, em 28 de maio de 1989, para medidas para assegurar a entrada de 4.500 trabalhadores moçambicanos de seu emprego em empresas socialistas na RDA em 1988, um quarto do partido justificou o elevado número de trabalhadores contratados não com objetivos de formação, a perspectiva política de desenvolvimento, mas a transferência de cotas salariais que seriam retidas e que permitia reduzir as dívidas que Moçambique tinha para com a RDA, com mobilização de um total de 13 mil trabalhadores moçambicanos. A transferência desenvolver-se-á da seguinte forma, disse ele, em milhões de dólares de compensação. 1986, 4,6 milhões. 87, 13,5 milhões. 88, 19,7. 89, até 90, seria uma compensação de 87 milhões de dólares. Em 1988, a RDA propôs reduzir a dívida de Moçambique através do aumento da contratação dos trabalhadores moçambicanos. Mas o governo de Moçambique rejeitou propostas por razões morais e financeiras, enfraquecendo as relações entre os dois países. Agora, o acordo com a ata de uma reunião conjunta dizia: camarada Magid Osman respondeu que a proposta da RDA para a República Popular de Moçambique era inaceitável por razões financeiras e morais. É que, nesta altura, a maior parte dos países credores do Clube de Paris alcançavam um acordo que ia conceder Moçambique anos de relaxamento do pagamento das dívidas. E consta que Moçambique já estava a par da traição dos ideais propagados de solidariedade internacional, e um momento muito difícil para a relação entre os dois países, que iniciou em 1962, pouco depois da fundação da Frente de Libertação de Moçambique. Nessa altura, a RDA passou a apoiar a luta de libertação contra o colonialismo, e como fez com Angola e outros países. Portanto, 1989, um ano depois, o regime socialista da Alemanha cai. É que o Partido da Unidade Socialista da Alemanha, o ZED, começou a perder em 1989 as lutas económicas e também cedeu à pressão dos movimentos pró-democracia na Alemanha do Leste. E a 18 de outubro de 1989, Erich Honecker foi forçado a demitir-se do cargo de secretário-geral do ZED e de chefe de Estado devido aos crescentes protestos e pressão política. Cai o Muro de Berlim a 9 de novembro de 1989 e é marcado o colapso do regime comunista da Alemanha do Leste. Em dezembro de 1989, o ZED perdeu o domínio político e o país fez a transição para a reunificação com a Alemanha Ocidental. Após a reunificação, a Alemanha em 1990, Honecker foi preso em 1992 e acusado de violação dos direitos humanos, incluindo a ordenar morte de alemães do leste que tentavam fugir para o ocidente. E o seu julgamento começou em 1993, mas devido à deterioração da sua saúde, portanto ele tinha um cancro do fígado, o caso foi arquivado e foi libertado em janeiro de 1993. Ele exilou-se para o Chile, onde morreu a 29 de maio de 1994. Honecker não foi enterrado na Alemanha. Foi enterrado no cemitério Parque de la Paz, em Santiago de Chile, devido a acusações de crimes contra a humanidade, sobretudo por ordenar disparos para matar cidadãos do leste que fugiam para o ocidente na fronteira. Portanto, isto não é sobre questionar a orientação ideológica de quem quer que seja. Trata-se de direitos humanos, trata-se de respeitar os direitos humanos.
Estamos a cair na amnésia política e num esquecimento coletivo. 35 anos passam do primeiro grito por justiça. O professor Gilles Sistac foi meu docente da Universidade Eduardo Mondlane, na Faculdade de Direito, durante 2 anos. Em 2015, ele abriu um processo judicial no Tribunal Administrativo sobre este caso. Meses depois, poucos meses depois, ele foi assassinado à luz do dia na cidade de Maputo. Vai fazer daqui a alguns dias 10 anos, sem nenhum esclarecimento deste caso. Portanto, deixamos o caso, vamos ao legado do professor Sistac. Ele forneceu pareceres jurídicos sobre o caso, argumentando que as suas reivindicações por salários não pagos, direitos de pensão, eram válidas segundo a legislação moçambicana. E não só, ele pressionou as autoridades moçambicanas para que reconhecessem as injustiças enfrentadas pelos Magermans. Os seus argumentos alcançaram responsabilidade do governo na gestão e uso indevido de fundos destinados dos regressados dos trabalhadores. Fala-se aqui de corrupção. Ele levantava isso nessa altura. E, para além disso, o professor também utilizou a sua perícia jurídica para defender os direitos constitucionais de grupos vulneráveis, incluindo os Magermans, defendendo o tratamento justo, segundo as leis laborais, porque, de facto, foram trabalhadores. E desde a morte do professor Sistac, o processo dos Magermans, pelo menos a nível do Tribunal Administrativo, nunca mais teve seguimento, que eu conheça. Bom, quando desafiamos os riscos de falar sobre este assunto e mostrar as evidências, falamos e fazemos com consciência de que o nosso fim pode também não ser feliz, como foram o fim das pessoas que tentaram falar sobre este assunto. Mas é uma questão de justiça, de humanidade. A minha vida não é melhor do que a vida das 20 mil pessoas que saíram do país e asseguraram o país nos momentos mais críticos. Pagaram uma dívida pública e a sua compensação foi entregue a núcleos de corrupção. Muitas destas pessoas perderam batalha para a repressão, doenças, depressão, vícios, entre outras questões. Dos 20 mil existentes, estão por aí vivos, por aí 10 mil. Eu tenho consciência de que provavelmente não é um momento para falar sobre este assunto, mas passam hoje 46 anos do acordo entre os 12 Estados. Este grupo continua a marchar há 35 anos às quartas-feiras. É preciso reconhecer os erros cometidos contra os moçambicanos, pedir perdão e compensá-los pelos danos causados. Isto não é uma invenção de mão externa. Académicos alemães escreveram sobre isto e documentaram devidamente. A visita do presidente Michel na Alemanha do Leste, os encontros de Alberto Chipande na área de segurança com a equipa do SED, a visita de Jorge Rebelo em Berlim, todas essas evidências mostram o envolvimento do governo do dia naquela época com este assunto. E não faz sentido ignorar os Magermans. Portanto, não há dúvidas de que há evidências. Chega de matar as pessoas, chega de tentar encobrir aquilo que é visível. Estas pessoas precisam de justiça. A Alemanha está a reconhecer o erro na gestão destes contratos, está a discutir isto a nível mais alto do governo, do Parlamento, e reconhece que houve exploração, embora tivesse enviado uma parte da compensação para o governo moçambicano e que não chegou na totalidade nos trabalhadores devido a questões de corrupção no governo. Houve uma conferência de imprensa em direto para todo o país, onde representantes dos Magermans foi ouvido pelo Parlamento e também pelas comissões que estão a discutir esta questão. Sich eben nicht nur in der Unterdrückung politisch Andersdenkender äußerte. Nein, der Diktaturcharakter, der war vielschichtiger. Für mich ist dieses Unrecht nichts Abstraktes. Es geht um Menschen, die tiefe Narben durch das Wirken der SED-Diktatur durch ihr Leben tragen. Sage ich werde zum 3. Mal sagen, ich fühle mich bis heute von beiden Ländern betrogen, weil Mosambik bis heute hat uns noch nie gesagt, was hat er mit unserem Geld gemacht.
Wenigstens hier in Deutschland, man hat gesagt, dass wir schon Schuld bezahlt haben. Schließung des Bundestages, aber eben auch eine finanzielle Entschädigung, die durchaus gestaffelt werden kann, weil manche der Vertragsarbeiterinnen aus Mosambik haben Teile ihres Geldes bekommen, andere nicht. Also man kann es staffeln, aber das wäre unser Appell, noch damit zu beginnen. Die Opfergruppe ist im Grunde eine der übersehenen Opfergruppen und die Zeit rennt. Ja? Wir sind jetzt 34 Jahre danach. Viele der Menschen, auch bei der durchschnittlichen Lebenserwartung in Mosambik, werden sterben. Wir haben es ja gerade schon gehört. Eu espero que sim, esta semana, todos os dias, teremos conteúdos sobre os Magermans, grupo do qual merece a nossa honra, o nosso respeito. Sem dúvidas, eles são os nossos heróis. Eles asseguraram o país em momento muito crítico. Pagaram a dívida pública de Moçambique. E, para além disso, há 35 anos estão a lutar por justiça. É preciso respeitar este grupo, é preciso dar as honras que eles, de fato, merecem. Eu convido a vocês a acompanharem durante esta semana nas minhas redes sociais as declarações, os testemunhos, as Queremos ouvir falar, as manifestações que duram já mais ou menos 34 anos. Estamos a reclamar, estamos a manifestar, ninguém nos ouve, ninguém nos diz nada, mas é chegado o momento que aos 40 anos que já passa, os dois governos começam a repensar em qual foi o ganho que esses dois estados tiveram conosco. Então, mas usando seres vivos, usando humanos, usando os seus filhos jovens, gastando a energia desses jovens para nada, para hoje, como resposta cá na República de Moçambique, nos anos 95, 96, 97, o governo do dia, liderado na altura pelo presidente João Chissano, vir na base, no nosso jardim dos Magerman, mandando polícia virem nos matar ali, não é? Não era aquele matar de assustar, era matar de querer acabar.